pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Rafaela, podem me chamar de Prof. Rafa. Então, você é a nova Prof. de Artes do Aula D. Já estávamos há um tempão aí na procura, buscando um professor, e agora a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar juntos. Espero poder colaborar muito para vocês, trazendo muita informação e também muito conhecimento. Vamos refletir muito sobre arte e aprender todos juntos, ok? O importante aí é a gente conseguir se inscrever no canal, poder participar, dar um curte, dar um like, compartilha, divulga. Vamos fazer com que a gente consiga espalhar o máximo de conhecimento possível e a partir daí a gente vai estar sempre disponível para vocês com o máximo que a gente puder e tentando fazer sempre o melhor. Bom, hoje é nosso primeiro vídeo, então a Prof. Rafa, preparou uma aulinha tentando trazer uma introdução para vocês do que é, a arte e o que a gente vai trabalhar nessa arte. Primeiramente, esse conceito do que é arte gera várias discussões, porque muitas pessoas têm conceitos, às vezes, muito fechados do que é arte. Às vezes a pessoa acha que a arte é só um conceito estético, se é bonito ou feio, se eu gosto ou se eu não gosto, se a arte é apenas técnica, artesanato, e entram várias discussões que não se consegue chegar a um conceito claro. O próprio dicionário, ele vai nos trazer um conceito um pouquinho diferente do que é a arte. E nesse conceito, ele vai dar um foco muito grande para a técnica. O dicionário vai dizer para a gente que se trata de habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica. Então, ele já vai nos colocando como uma questão de um planejamento que vai ser apenas prático ou teórico. Ele traz também uma questão de que é uma organização consciente, e isso sim, o artista ele é consciente do que ele faz, ele tem uma intenção por trás, e ela é controlada, e racional. Sim, são elementos presentes dentro da arte, mas a arte a gente vai perceber que ela vai um pouquinho além, ela transcende, esse conceito tão metódico, tão racional para a arte. Outra informação que a gente tem, é um conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível obtenção de finalidades práticas ou produção de objetos, técnica. Eles sempre vão dar muita ênfase para a questão técnica da arte. Por muito tempo, a arte pode ter sido, sim, uma expressão através da técnica, mas hoje a gente percebe que isso já não é tanto assim, A gente vai conhecer isso ao longo. O que mais a arte, então, pode nos provocar? Principalmente, expressar sentimentos e emoções. Quando a gente se trata dessa questão, a gente vai entender que esse artista, ele está buscando trazer aquela expressão, aquele sentimento que ele tem ou que ele gostaria que o público dele tivesse, e ele vai se dedicar a trabalhar em prol disso. Então ele vai buscar nas técnicas elementos que consigam fazer ele passar essa informação para vocês. A gente vai ter também o uso de diferentes linguagens. Dentro da arte, a gente vai perceber o uso da palavra linguagens muitas vezes. Eu vou trazer isso muito para vocês. Por quê? Linguagem é uma forma de comunicação e a arte é uma forma de comunicação. A gente vai ver isso já logo aqui nos nossos slides. Por quê? Essa comunicação, essa linguagem, ela pode usar diferentes meios. Ela pode usar desde o texto, ela pode usar também a imagem. E a gente faz muito, dentro da arte, o uso dessa imagem, usando diferentes técnicas que consigam então comunicar com vocês, unindo as linguagens como um todo. Ela é também um reflexo cultural histórico. Sim, a arte por muitas vezes e ainda hoje ela é uma expressão da vida das pessoas. Então não tem como a gente separar a arte de contexto histórico. Sempre que a gente for falar alguma coisa, eu vou estar trazendo para vocês relação com momentos históricos, com fatos que aconteceram, motivos de guerra, questões econômicas, políticas, questões culturais que sofrem alterações ao longo do tempo. Tudo isso influencia na forma como o homem vê o mundo. E se a arte é uma expressão desse artista para o mundo, esse artista é um homem, ele vai expressar a relação dele com esse mundo. Então não tem como a gente separar do contexto cultural e histórico. Também a gente tem que entender que ela possui um senso estético. E esse senso estético, às vezes, ele é um tanto polêmico, A gente sabe que muitas vezes ele pode causar uma certa aversão e não um gosto. As pessoas associam estética bonito, a ser belo, e a estética não é só isso, ela vai muito além disso. A gente vai ter um momento em que a gente vai ter uma aula dedicada só para entender um pouquinho o que é a estética dentro da arte, ok? Então, a gente pode fechar com essa frase: a arte é a capacidade de um homem pôr em prática uma ideia. Ele parte de um princípio, ele tem um objetivo por trás, ele não sai criando do nada. E então a gente vai ter o quê?
que a arte, antes de tudo, é um meio de comunicação. Essa comunicação a gente tem que ter bem claro. A arte comunica o tempo todo, e essa comunicação não quer dizer que é uma comunicação que vai te agradar. Nem sempre, às vezes tu sai de uma exposição artística muito mais incomodado do que satisfeito, e isso também é o papel da arte, porque ela está te questionando, ela está te provocando, ela está te fazendo pensar, e não apenas te dizendo se aquilo é bonito ou feio. Esse sentimento a gente tem que começar a ampliar, esquecer esse conceito de que a arte ela foi feita para agradar. Por alguns anos, algumas épocas, alguns períodos se teve essa visão da arte, mas hoje isso já mudou. Então a gente tem que ampliar essa percepção e entender que a comunicação não é um diálogo só para aquele fator eu gosto ou eu não gosto. Ela pode simplesmente te fazer refletir, ela pode ser uma exposição de arte que te questiona e que te deixa cheio de perguntas e não com respostas, porque a arte não necessariamente tem que responder, ok? Então a partir disso, a gente vai perceber o seguinte: essa comunicação vai exigir, é claro, uma formação desse artista, porque para a gente aprender a se comunicar, indiferente de qualquer área, seja na literatura, seja na arte ou em qualquer outra das linguagens, tu tem que aprender a te qualificar para saber qual ferramenta usar para atingir o teu objetivo. Então a gente sabe que o artista tem uma ideia, que o artista quer se comunicar e ele precisa conhecer as ferramentas. Quando ele une esses três fatos, ele consegue produzir arte, ele consegue criar, porque ele vai saber qual ferramenta usar para daí então ele conseguir atingir o objetivo dele final lá na exposição, lá na apresentação dessa obra de arte, ok? Bom, uma pergunta que às vezes a gente ouve muito, né? Eu na sala de aula seguido os alunos me perguntam assim, mas prof, por que a gente tem que estudar arte? Para que a arte serve? O que ela vai desenvolver na gente, né? Além dela trabalhar questões de habilidades, de competências, que vão ser as vivências que a gente vai ter e praticar muitas vezes com a arte, aprender a mexer com uma tinta, aprender como se comporta um pigmento, aprender como trabalhar com materiais que exigem uma certa delicadeza, outros que são mais rudes. Tudo isso são experiências materiais e que são vivências que despertam na gente outras habilidades, outras competências. Então ela vai sempre somatizando. Quanto mais se vivencia a arte, mais competências tu vai adquirindo para a tua vida, porque as habilidades vão se ampliando. E nesse fator a gente vai perceber também duas coisas muito importantes. Além da vivência, além da prática, da competência e da habilidade, a gente vai ter principalmente a questão de uma construção humana, porque a arte ajuda a construir esse ser humano e ajuda a ensinar esse ser humano a conviver e a viver no mundo em que ele está, além de também ser um patrimônio comum. Esse patrimônio comum vai ser apropriado por todos. Não é à toa que a gente volta para estudar arte lá na Grécia, arte no Egito, ou que a gente tenta entender como foi a arte na Roma, no período medieval, porque isso é a nossa história. Então a gente se apropria dessa história para poder entender melhor o nosso mundo. E a arte faz isso, ela forma esse ser humano e ela forma um patrimônio cultural para a humanidade. Então a gente tem que, sim, valorizar essa arte, respeitar o que está sendo feito e principalmente refletir muito sobre as questões que são apresentadas através da arte. A questão é, né, estudar a arte, ela desperta outros saberes, ela vai nos ampliar esses saberes. E desses saberes, a grande pergunta que vem é, que saberes nós vamos despertar então a partir das nossas próximas aulas? Com isso, a gente vai ter que trabalhar de uma forma mais dinâmica, a gente vai ter uma linha do tempo, onde a gente vai conseguir, a partir dessa linha do tempo, organizar período, época, artista. E eu prefiro trabalhar dessa forma porque assim a gente consegue ter uma noção de tempo. Se eu estou falando de uma obra que é uma obra grega, bom, eu sei que eu estou falando da Grécia Antiga, eu sei que eu estou falando da Idade Antiga, eu sei que lá naquele período as pessoas se comportavam daquele jeito, que o foco da Grécia era valorizar o conhecimento. Então eu começo a entender melhor o contexto em que a obra estava. Porque eu não posso nunca, jamais olhar para uma obra apenas para a sua aparência estética, porque a aparência estética não vai me dizer o que realmente a obra quer dizer. A obra, ela tem um ano em que ela foi feita, ela tem uma data em que ela foi preparada e isso vai fazer com que a gente consiga, né, entender melhor a proposta que está por trás daquela simples imagem que às vezes está sendo apresentada para a gente. Eu organizei da seguinte forma, a gente vai ter então aulas que vão trabalhar a questão da pré-história, e aí a prof vai apresentar para vocês o que a gente tem dentro da pré-história como o maior destaque dentro da arte, o que lá no Enem talvez sejam coisas que vão, né, ser cobradas da gente como conhecimentos básicos de toda essa arte pré-histórica, que é todo o nosso princípio, ok? De onde surge essa arte. Após a gente vai para a Idade Antiga, na Idade Antiga a gente vai falar um pouquinho da Mesopotâmia,
o que teve de arte nesse período. A gente vai falar depois um pouquinho da civilização egípcia, por que os egípcios eram tão diferentes, né, comparados com as outras civilizações próximas de seu tempo. Vamos falar da Grécia, com toda a sua beleza, com toda a sua função de estudar a estética, com toda a filosofia envolvida nesse aspecto também. Após a Grécia a gente pula para Roma e aí em Roma a gente fecha o período da Idade Antiga quando a gente entra no período medieval. Idade medieval na arte a gente vai ter 3 vídeos provavelmente, porque são vídeos que vão falar do período bizantino da arte, o período românico da arte e o período gótico. São 3 estilos bem diferentes dentro de um mesmo tempo, então eles são divididos dessa forma como uma maneira da gente entender melhor o pensamento daquela época. Após a Idade Média, entramos na Idade Moderna. Bom, ali a gente vai ter muitos vídeos, certamente, porque a gente vai falar desde o período do início da Idade Moderna, que é no Renascimento. A gente tem que ter cuidado para não confundir arte moderna com Idade Moderna. Dentro da história, a gente divide com a expressão idade. A Idade Moderna se inicia no período do Renascimento, então a partir do Renascimento a gente vai avançar até o final da arte moderna, que é quando a gente vai chegar no período da Idade Contemporânea, o nosso tempo atual, a nossa arte contemporânea e tudo que está sendo feito e todas essas polêmicas e discussões que têm surgido em torno da arte, a gente fecha o vídeo dessa forma, ok? Acho que com essa introdução a gente consegue entender um pouquinho o que vem pela frente. Eu espero poder contribuir muito com vocês, espero, né, que vocês tendo perguntas, questões, manda pra gente, a gente consegue de uma forma ou de outra dar uma atendida a esses questionamentos. E de novo eu peço lá quem curtiu, né, dá um ok, compartilha, se inscreve no canal para poder acompanhar os nossos vídeos e a gente poder estar sempre atualizado, ok, galera? Um grande abraço, beijo da Prof. Rafa.